nós vamos dar sequência à nossa programação com mais uma aula, contando aí com a participação de dois profissionais que são referências, são profissionais bastante experientes, que vão poder estar passando para a gente aqui temas importantes que enriquecem muito, sem dúvida nenhuma, o nosso dia a dia, a nossa prática profissional. O tema ficou bem aberto, né? Psicoterapêutica, abordagens psicoterapêuticas na adolescência, e o Oswaldo vai estar trazendo algumas questões mais com enfoque psicanalítico, voltados para a questão da adolescência atual, né? Com toda a experiência que tem na área. E também a nossa outra colega, Priscila, né? Vai estar falando mais sobre a questão dos menores infratores, oferecendo aqui alguns pontos de vista, algumas reflexões. Então, agora apresentando formalmente os dois colegas profissionais que muito engrandecem nosso evento com a presença de vocês. Convido para compor a mesa o professor Dr. Oswaldo Barizon, psicanalista, mestre em letras, analista didático e docente do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise, membro efetivo com funções didáticas no GEP Rio Preto e região e atual presidente do Grupo de Estudos de Psicanálise, que é o GEP. Seja muito bem-vindo. E a doutora Priscila Silveira Duarte Pascoal, psicóloga judiciária da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, especialista em psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia, mestre e doutora em ciência pela Unifesp. Dando início, então, agora, passo a palavra para o Oswaldo. Pode ser? Pode ser. Isso, então tá bom, ok. Como preferir, sem nenhum problema. Então, passo a palavra para Priscila Silveira Duarte. Então tá bom. Bom, eu vou quebrar o protocolo e pedir licença para vocês, até para eu seguir os slides e, enfim, para a gente ficar mais próximo, que é um bate-papo, né? Isso, fica à vontade, isso, acho que é melhor, né? A gente fica mais tranquilo. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite por parte do Dr. José Rocha, dizer que é uma alegria para a gente, né, da Vara da Infância e Juventude, participar de eventos como esses, porque os problemas assim, de justiça, né, estão intimamente, obrigada, relacionados a problemas de saúde, e intimamente, né, muito. Então, para a gente participar de um evento desse é muito gratificante. Cumprimentar meu colega de mesa, doutor Oswaldo Barizon, e dizer da minha alegria também estar junto, né, um profissional extremamente renomado na nossa cidade, psicólogo clínico, e agradecer a presença de todos vocês. Colegas, né, de muito tempo, ex-alunos, alunos, muito obrigada. Bom, o tema que me foi proposto foi o tratamento do adolescente infrator na prática clínica. Né, quer dizer, quem é esse adolescente que chega para a gente no consultório ou no serviço de saúde público para que a gente faça um atendimento, mas que tem um diferencial, que é um processo de ato infracional, né, na Vara da Infância e Juventude. Ele fala, pode passar por gentileza, mas estou com a coisa na mão. Bom, mas é importante a gente pensar quem é o adolescente infrator, né? A gente sabe que depois da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que inaugurou aí a doutrina da proteção integral, houve uma mudança extremamente importante em termos de terminologia em relação a essa pessoa. A gente não usa mais menor, e sim adolescente, é o termo mais adequado. A gente não diz que ele foi preso, mas sim apreendido. Então, tem toda uma nova linguagem, né, para um tratamento mais diferenciado em relação a essa pessoa, né, que está em desenvolvimento. Inclusive, a lei traz durante todo o seu texto, Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança e adolescente são seres em desenvolvimento. Mas quais são as necessidades psicossociais de desenvolvimento desse adolescente? Será que ele é um adolescente diferente daquele adolescente que não tem problemas com a justiça, que não tem um registro na segurança pública, nem no fórum? Bom, a gente sabe que a neurociência já está super desenvolvida em relação a essa temática também.
A gente sabe que o adolescente, ele tem, sem dúvida nenhuma, uma resposta muito rápida em termos de desenvolvimento das emoções, contudo, as questões de tomada de decisão, de um raciocínio mais lógico, existe então um descompasso em termos de desenvolvimento de uma área de outra, em termos cerebrais, a amígdala e o córtex pré-frontal. Isso, então, também acaba tendo um impacto muito interessante, né, especialmente na hora da gente fazer a avaliação e entender a forma de propor não só a medida socioeducativa, depois para esse adolescente, lá na vara da infância, mas especialmente a forma de tratar esse menino na prática clínica. E aí, se a gente vai falar em intervenções terapêuticas, né, é extremamente importante a gente entender e poder propor, né, estratégias de avaliação que sejam mais adequadas e eficientes. No caso do adolescente infrator, né, é sempre muito importante a gente pensar que a adolescência ela é um processo natural, né, todos nós passamos por essa fase, e é um processo em que os comportamentos transgressores eles são absolutamente normais, aceitos. Né? Então, transgredir durante a adolescência é absolutamente normal. Possivelmente um de vocês pode ter transgredido alguma vez, né? Eu dirigi sem habilitação, né? Então às vezes a gente nem sabe na adolescência. Foi uma única vez, prometo. Mas o que acontece é que a gente às vezes infraciona e muitas vezes não sabe que é uma infração e acaba tendo algum problema, né? Felizmente não tive problema na justiça, mas o que ocorre é que esses comportamentos eles são aceitáveis, né? Eles fazem parte de um processo normativo do desenvolvimento. Então eu preciso entender se esse menino é um menino que ele vai infracionar com muita tendência ou se essa infração vai ficar restrita ao período da adolescência. Né? O que a gente sabe e o que acaba sendo extremamente prejudicial, e por isso esse tema é extremamente importante num congresso hoje organizado aí por psiquiatras importantes nossos da cidade, é que muitos dos nossos adolescentes, grande parte deles, né, 92%, isso a literatura internacional diz, não recebem nenhum tipo de tratamento para as questões de transtorno mental. Então, o nosso adolescente que infraciona não é um adolescente que tem transtornos muito diferentes de um outro adolescente. Isso é muito importante a gente entender. Né? Ele tem esse plus que eu disse para vocês, que é o fato de infracionar e muitas vezes apresentar, às vezes, uma desregulação emocional muito maior. Muito mais raiva, muito mais medo, muito mais tensão. Né? Mas é um menino como um outro adolescente nosso, né, as meninas que atendem lá percebem isso, que precisa de um tratamento adequado, independente da condição infracional. Ele tem um transtorno mental, ele né, precisa de um tratamento. O que a literatura internacional traz também é que uma a cada seis pessoas, num grupo aí, de faixa etária de 13 a 17 anos, elas têm alguma condição de saúde mental importante. Tá? Então fica um grande número de pessoas sem tratamento, né, nunca recebe, e essa parcela então necessitando de tratamentos adequados. A American Psychology Association, que é a APA, né, a nossa associação aí americana, em que a gente tem todo um referencial de guias, né, para a atuação da nossa prática, né, traz um alerta importante, especialmente a uma questão que acomete muitos nossos adolescentes em geral e também os adolescentes que estão em conflito com a lei, que é a questão da ideação suicida, né, do risco de suicídio. E esse artigo em especial do Joseph Franklin e colaboradores, de 2016, traz um alerta no sentido de que a gente tem 50 anos aí de pesquisa em relação ao suicídio, contudo, não temos nenhuma prática que diga o seguinte: é possível evitar o suicídio a partir dessa intervenção. É um artigo que mexe um pouco com a gente, né? É uma questão interessante, mas que a gente precisa pensar. O que ainda precisa ser feito, né, em termos de saúde, de justiça, de educação em saúde mental, para que a gente possa melhorar essa condição, especialmente o risco de suicídio entre os nossos meninos. Bom, a gente tem, enfim, um número muito importante de pessoas que fazem tentativas, né, de autoextermínio ou que acabam consumindo, né, sendo, assim, chegando realmente aos fatos, né, de cometer um tipo
suicídio, e o suicídio ele acaba sendo classificado como a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Eu trouxe a questão do suicídio para vocês, para inaugurar um pouco essa questão da, né, porque a gente às vezes fica imaginando a questão do suicídio para um adolescente que está extremamente deprimido, né, mas a gente observa muitas vezes essa condição em adolescentes agressivos que a gente atende lá na vara da infância e juventude, né. Esse é um resultado de dos dados nossos aqui de São José do Rio Preto. Existe esse site que é o Tableau da vigilância aí, né, epidemiológica nossa, que vocês ela é uma pesquisa pública, todos nós podemos entrar, e ali eles registram desde 2015 todos os tipos de violência que ocorrem, né, em todas as faixas etárias. Aí quando a gente faz um recorte aqui, né, entre adolescentes de 10 a, eu coloquei 10 a 19 anos, porque a Organização Mundial de Saúde define adolescência a partir dos 10 anos, né, na justiça a partir dos 12, existe esse diferencial, e aí a gente tem um número muito grande, como se observa aqui, de meninas, né, tanto entre 10 e 14 anos, quanto 15 e 19 anos, né, como sendo pessoas que acabam sofrendo mais essa condição e acabam com uma possibilidade muito maior de cometer comportamentos autodestrutivos. O próximo, por favor. Bom, é importante, então, a gente estimar o poder e a precisão, eu peço desculpas aqui, saiu um erro de digitação aqui, dos fatores de risco para o desenvolvimento de comportamentos transgressores, né? Enquanto a gente não tem um ato infracional definido pelo juiz, todos os comportamentos que são violadores de regras sociais, é melhor que a gente utilize o termo comportamentos transgressores, né? E o que existe na literatura internacional é um consenso de que a gente deve fazer avaliação dos fatores de risco e de proteção que um adolescente tem para cometer atos infracionais. Isso é o que há de mais importante na literatura. A gente tem que balancear, né? Em termos de no contexto familiar, é um adolescente que tem muito mais possibilidade de infracionar porque tem dificuldade de relacionamento, tem ausência paterna, tem dificuldades, tem um padrasto ali, a mãe, né, tem toda uma configuração complexa, do ponto de saúde. Então, quais são os fatores de risco? É um menino que frequenta a escola, que é um fator dos mais importantes de proteção hoje na literatura internacional, muito mais do que o contexto familiar, né? Então, todos esses aspectos são extremamente importantes na avaliação para que a gente consiga melhor tratar esse adolescente ou essa adolescente. Bom, e uma das teorias mais importantes que a gente tem, né, é a teoria da regulação social e pessoal, que tem como um dos representantes mais importantes da criminologia desenvolvimental, que é a teoria que a gente estuda, né, para avaliar adolescentes com comportamentos, com histórico de delitos, né, dentro do sistema de justiça juvenil, que é o Marc Leblanc. Ele é um psicólogo canadense da Universidade de Montreal, ele está sempre no Brasil, porque está vinculado aqui ao grupo de pesquisa da professora Marina Bazon, em Ribeirão Preto, que é um grupo que também é nosso parceiro aqui na Vara da Infância e Juventude. E o Marc Leblanc ele traz como escopo aí dessa teoria, né, da regulação social, o fato de que, para ele, quanto mais cedo um adolescente começa a infracionar, né, a chance é muito mais aumentada dele permanecer nesse delito ao longo do tempo, inclusive adentrar no sistema penal. Ele chamou isso de delinquência persistente. Essa delinquência que a gente comete de dirigir sem habilitação, e às vezes baixar um filme pirata, esses atos infracionais que são próprios, comportamentos transgressores, melhor dizendo, próprios da adolescência, ele classifica como uma delinquência comum. Então, é aquela parte da fase normativa da adolescência, vai parar por aí, acabou. Mas o que preocupa, né, é o grupo de adolescentes que persistem nos delitos, né, e que especialmente são meninos que têm, segundo essa teoria, uma dificuldade maior na relação com os contextos principais, que são os contextos que a gente avalia lá no fórum, né? São os contextos relacionados à família, à saúde, escola, né, e características pessoais de personalidade, né? Então, são meninos que têm dificuldade de apego e nas relações com essas classes aí importantes que são necessárias para que a gente tenha um desenvolvimento mais salutar, né?
Quando a gente fala da escola, né, a gente percebe que os nossos adolescentes que têm mais persistência nos delitos, ou seja, fazem uso de substâncias muito cedo, começam a infracionar muito cedo, e o número de delitos ao longo da trajetória é extremamente variado, a gente percebe que esses meninos, né, têm uma dificuldade, especialmente com as questões escolares, são evadidos da escola há muito tempo, né, e acabam também tendo muito mais comorbidades, muito mais transtornos mentais do que aqueles meninos que cometem comportamentos transgressores comuns. Eu ia pedir só a gentileza se alguém busca uma aguinha para mim, um copinho. A garganta vai secando? Tem? Ah, tem. Perfeito. Eu pego aqui. Pode deixar, pode deixar. Ela é uma psicóloga americana muito famosa, psicóloga clínica. Ela estuda também o comportamento social. Paciência, aguardarem. Ela estuda o comportamento antissocial e a gente sabe que os transtornos de conduta nessa amostra nossa de meninos adolescentes é super comum, né? Meninos que violam regras com muita facilidade, que furtam, que podem até cometer atos infracionais mais importantes como roubo, né, que é aquela violência que lembra que é similar ao furto, mas que tem uso de arma. E ela propõe, né, juntamente com outros autores, uma das rascunha, um dos gráficos mais interessantes que a gente tem também dentro da teoria da criminologia desenvolvimental, que é essa curva chamada de curva idade-crime. Tá? Ela é extremamente interessante porque ela mostra já há muitos anos, e a partir de estudos longitudinais que acompanham essas pessoas por muito tempo, então desde do início do cometimento de delitos até a adulta, e ela mostra o seguinte, que os nossos adolescentes, no geral, eles acabam tendo uma concentração de cometimento de delitos ali em torno dos 15, 16, 17 anos, e com o tempo essa curva tende a cair, e aí a gente fica com poucos meninos mantendo uma delinquência persistente, que é esse grupo que a gente precisa cuidar com mais cuidado, né, na justiça, quando a gente identifica essa delinquência persistente, porque se a gente não cuida, esses adolescentes nossos vão ingressar no sistema penal. Recentemente, a gente realizou uma pesquisa lá no fórum com uma estagiária da Unesp de Franca, que veio no período pandêmico aqui estagiar com a gente, e foi muito importante porque a gente buscou os dados do cartório de adolescentes que tinham cumprido medida socioeducativa, ou seja, adolescentes que a justiça definiu de uma ressocialização, né, precisavam de uma responsabilização aos seus atos, então foram cumprir medida. E de 2016 a 2021, a gente tentou identificar aqueles que já tinham completado a maioridade, quantos tinham ingressado no sistema penal. Foi a surpresa. 1/3 dos meninos que cumpriram medidas socioeducativas, e todas, em meio aberto, PSC, LA, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, internação e semi-liberdade, né, 34% deles estão no sistema penal adulto. Né? Bom, essa é mais um outro tipo, a mesma curva, mas assim mostrando uma diferença entre gênero, né? Só para mostrar para vocês que os meninos, eles infracionam muito mais do que as meninas, então em termos de condição pessoal, né, a gente percebe o gênero como um diferencial importante, né? Além de outras características individuais que a gente tem, né, uma tendência muito maior à impulsividade, né, a gente tem vários estudos mostrando uma questão de hormonal também muito presente. Né? E, então, só para mostrar para vocês que a gente tem meninas, né, mas geralmente as meninas elas infracionam menos, de forma menos grave, e quando a gente avalia também, muitas delas, eu não sei se eu me arrisco a dizer até que a maioria, pelo menos na nossa amostra aqui em São José do Rio Preto, que a gente tem, são vítimas de situação de violência sexual. Tá? Muitas vezes elas cometem um ato infracional para se defender de uma situação de vitimização. Bom,
Eu estou dizendo tudo isso para a gente chegar lá na prática clínica, mas para dizer o quanto a avaliação ela é extremamente importante, né? O psicólogo judiciário, ele precisa fazer uma boa avaliação, uma avaliação precisa, porque quando ele vai encaminhar para a rede ou para um profissional serviço particular, ele precisa fundamentar a necessidade dessa avaliação para esse adolescente em específico, né? E aí que eu trouxe para vocês o resultado de um dos inventários mais importantes que a gente tem no mundo, que é o inventário de Jessnes, que nós temos a grata satisfação de ter a oportunidade de utilizar esse instrumento. A professora Marina Bazon validou esse instrumento no país. É um instrumento muito sensível e confiável para a gente fazer avaliação de características de personalidade para adolescentes relacionado ao contexto infracional. Ele é bem específico para esse tipo de adolescente que a gente atende. E ela cedeu os direitos autorais para que a gente possa, a gente é a única comarca aí no país, isso nos deixa super honrados. E aí a gente faz esse tipo de avaliação, e aqui esse é um resultado importante, o inventário de jazz, o nome traz o nome do autor, né, que desenvolveu esse instrumento, um americano que sempre trabalhou com a parte clínica e adolescentes que estavam especialmente em medida socioeducativa. E aqui a gente vê resultados de um adolescente sem engajamento infracional, sem a delinquência persistente que a gente fala. Tá? Então, a gente está tudo dentro da normalidade, 40 a 60, todas as dimensões, orientação de valores, quer dizer, se ele não tem ausência de cognição criminogênica, é um adolescente que não tem nenhuma suspeita de depressão, inclusive é um instrumento que dá indicativos para a gente que o adolescente pode, se ele tem um nível muito aumentado de TOD, né, ou transtorno de conduta, ou positivo desafiador, isso também nos permite fundamentar melhor a nosso pedido, né? Sempre que isso aparece de uma forma aumentada, a gente deve, né, essa é uma regra aí, de acordo com o instrumento, solicitar a avaliação psiquiátrica para esse adolescente. Diferentemente, olha só como são os resultados de um adolescente com engajamento infracional. Como essa curva muda completamente, né? A gente tem um nível muito aumentado, especialmente essas primeiras escalas, que são escalas relacionadas à imaturidade, à maior possibilidade, tendência à violação de todas as regras sociais. Uma das escalas avalia também a possibilidade desse adolescente infracionar mais em razão do contexto socioeconômico que ele vive. Isso é extremamente importante para a gente, porque a maioria dos adolescentes que a gente atende lá no fórum são adolescentes de um nível socioeconômico desfavorecido, né? Então, o quanto as questões sociais, muitas vezes eu me arrisco a dizer, né, eu acho que o quanto as questões sociais, né, têm um impacto assim, importantíssimo em relação a essa questão dos delitos. Não que os nossos meninos mais ricos ou que têm condição melhor não infracionam também, né? Mas os meninos que vivem em condição socioeconômica desfavorável, né, eles ficam muito mais expostos, né, à situação de violência, eles necessitam, às vezes, são inseridos no tráfico de drogas muito cedo para poder sobreviver, às vezes até para sustentar o próprio lar, né? Então, é uma condição toda que acaba sendo bastante propícia para que ele se incline em um contexto mais delitivo. Bom, esses são os resultados, eu trouxe para vocês, também achei importante, do que a gente tem lá no fórum. Uma avaliação inicial de 202 meninos atendidos no nosso protocolo, com idade média de 15 anos, né, e 5 meses. A data de início de substâncias, então, fica muito prevalente ali entre 14 e 15 anos, e a maconha, o cannabis, é a droga aí que mais utilizada por eles, né? E a gente sabe que o uso de substâncias é também um fator muito importante para uma inclinação aos contextos delitivos, né? Com relação aos problemas de saúde, especialmente em relação ao tema que a gente está vendo hoje, a gente percebe aqui nessa primeira pizza, né, a gente tem que os problemas de saúde mental são bastante presentes aí numa amostra geral, 37%, né, dos 202, e quando a gente tem os adolescentes com engajamento persistente, esse número se eleva para 71%, né, meninos que têm vários tipos de transtornos mentais, e muito importante também, transtornos relacionados a questões pedagógicas também,
com impacto, enfim, depois no rendimento pedagógico, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, problemas gerais que a gente tem entre os adolescentes, né? O TDAH, depressão, transtorno de conduta, opositivo desafiador e as questões de raiva, né? Esses são questões, transtornos que a gente pode encontrar nos adolescentes nossos que têm uma delinquência comum ou que não cometeram nenhum tipo de delito, que isso é muito raro, porém são muito mais presentes entre aqueles adolescentes que cometem atos infracionais. A nossa preocupação sempre, por isso eu digo o quanto é importante a gente ter a saúde junto, né? Porque aquelas crianças que são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, isso está muito consolidado na literatura, elas têm uma chance muito aumentada de cometer delitos. Né? E aí, o que a gente percebe é que seria muito importante, né, que os CAPs, que a saúde pudesse, né, e a gente sabe que às vezes a gente não tem perna para tanta coisa, mas se a gente pudesse desenvolver mais estudos longitudinais, acompanhando essas crianças, orientando esses pais, né, possivelmente a gente evitaria alguns problemas depois na adolescência relacionados à questão infracional, porque é sempre muito desagradável a gente ter um processo infracional, né, ter um adolescente com registro na delegacia, depois um registro na justiça, né, nunca é bom, né? Bom, além disso, o que a gente observa em termos de fatores principais que a literatura traz algumas vezes como diretos ou indiretos relacionados à possibilidade de maior cometimento também, né, tanto psicossociais, com relação a próprias características do adolescente, né? Então, assim, o que a gente percebe é que esses adolescentes, eles têm uma ausência paterna, né? No nosso caso aqui, 80% dos adolescentes que têm engajamento infracional, os pais não participam da vida, às vezes até esse pai é presente, mas ele não tem uma participação, né? Um histórico familiar delitivo, uma outra coisa importante, né? Muito negativa, mas pai que tem histórico de delitos ou mãe, a gente tem que tomar até muito cuidado com a questão do manejo, mas o adolescente também tem uma tendência maior a cometer delitos. O fraco monitoramento parental, a gente percebe assim mães com muitas dificuldades, né, no exercício saudável e adequado da parentalidade. Histórico de maus tratos. A literatura internacional também tem deixado muito claro que o psicólogo, especialmente que trabalha no sistema de justiça, na saúde, com população vulnerável, precisa fazer investigação, avaliação de situação de maus tratos. É para ontem, né, extremamente necessário. E a questão da evasão escolar, como eu disse para vocês, escola é um dos maiores fatores de proteção. Quando esse menino começa a ficar fora da escola, tem que acender um sinal de alerta ali, porque alguma coisa não está legal. Bom, os tratamentos psicológicos baseados em evidência. A gente não encontra muito... Como os nossos adolescentes são adolescentes que, na sua maioria, estão dentro dessa questão da normalidade, como eu disse para vocês, os tratamentos, não existe um tratamento para transtorno específico, porque o adolescente é um adolescente que infraciona. Tá? Oi, querida. As intervenções são intervenções terapêuticas, psicológicas, que são aplicadas a todos os adolescentes com um transtorno específico. Sempre lembrando que esse adolescente nosso é um adolescente que tem um processo infracional. Os tratamentos, especialmente, eles precisam estar baseados, né, num acompanhamento ou numa intervenção que contemple a família e que contemple o adolescente. Então, no nosso caso, né, considerando que nós estamos lidando com pessoas em desenvolvimento, inconcebível você deixar um familiar de fora. E aí é uma questão complexa, porque nós temos uma dificuldade. Se a gente tem ali uma situação importante, que é fator de risco, de uma mãe, infelizmente, que não consegue monitorar o filho, a gente vai ter que se esforçar muito para propor uma intervenção em que ela possa participar com mais efetividade. Esse é um estudo, eu trouxe algumas recortes para vocês de alguns estudos interessantes, aí, mais atuais, né? Esse é um de 2020, mostrando justamente, né, a questão de uma estrutura organizacional, clínica, colaboração entre a justiça e os centros de saúde mental. Essa é uma pesquisa que fala que foi feita uma investigação, uma avaliação, uma entrevista, na verdade, com profissionais tanto da justiça quanto da saúde,
E aí o que se verificou é que os profissionais da saúde, eles se queixam, eles se lamentam muito de que eles não têm uma autonomia, depois o professor José Robson pode dizer para a gente se isso acontece também aqui no nosso município, né, em termos de autonomia, quer dizer, a justiça tem mais autonomia, porém, até sugere, se tiver uma avaliação mais precisa, tem que tomar um cuidado para sugerir a questão, para não entrar na competência dentro do profissional da saúde ali da rede, né? Mas o que esse estudo traz, no geral, é a necessidade que saúde e justiça estejam trabalhando mais juntos, especialmente produzindo dados em conjunto, né? Então, meu sonho é estar em parceria cada vez mais com a saúde, para que a gente possa, especialmente, mapear aqueles adolescentes com os transtornos que são mais específicos e podem estar mais relacionados ao cometimento de delitos, para que a gente possa melhor propor essas intervenções. Esse outro estudo, né, é um estudo também de 2020, que fala especialmente que o tratamento para adolescentes com uso de substâncias, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, porque são meninos que, em termos de comprometimento físico, né, dependendo dos meninos nossos engajados, às vezes estão num comprometimento com cocaína, muito embora a maioria utilize cannabis e até tenha uma vida funcional, não do ponto de vista de trabalho nem de escola, mas em outras questões. Mas esse é um estudo que fala sobre a necessidade, né, de estabelecimento de contingências aí, de alguns aspectos importantes, especialmente acompanhando os pais, né, fazendo um gerenciamento também desse adolescente ao longo do tempo, com ligações. É lógico que a gente está falando de estudos americanos que tem uma estrutura de cuidado, né, com esse adolescente muito mais sofisticado em termos de tecnologia, né, mas a gente tem, eu acho que é possível, né, a gente utilizar algumas estratégias aí, mesmo internacionais, para que a gente possa aplicar para os nossos meninos. Para os casos de suicídio e violência autoprovocada, né, a gente tem, e aí está muito em voga a terapia comportamental dialética, né, uma terapia da década de 80, tem a Kelly Conner, que é, enfim, bastante hoje, né, foi discípula da Nirman e tem trazido um manual com mais clareza sobre esse tipo de terapia, né, que é uma terapia hoje que busca, especialmente, muito famosa, né, fazer esse contraponto, essa dialética entre a mudança, a aceitação, e especialmente a análise funcional para quem é mais comportamentalista. Enfim, eu não sei como é que é nosso público aqui em termos da área, mas a análise funcional do comportamento, né, ela não só estabelece os antecedentes como as consequências, mas nesse miolo aí também, esse profissional da psicologia vai fazer uma avaliação mais aprimorada, né, nesse período, enquanto está fazendo a avaliação e atendimento desse adolescente, e é uma terapia especialmente promotora de projetos de vida, de estímulo para que esse adolescente fique bem, né. Não é muito fácil, é uma terapia difícil, né, de entendimento também, mas ela tem, né, embora seja da década de 80, ela está muito em voga hoje. Eu acho que a gente precisa de uma especialização nessa área. Eu não sou expert, porque estou muitos anos na justiça, eu não faço mais a prática clínica, mas acho que é importante trazer para vocês, para, enfim, em termos de atualização, o que a gente tem de mais novo. Esse é um outro estudo de 2017 para tratamento de crianças e adolescentes com depressão, e aí existe, enfim, um consenso absoluto em relação à terapia cognitivo-comportamental, é a linha dentro da psicologia para esse tipo de transtorno, para essa população, a gente sabe que para o adulto também, mas para essa população mais adequada. Então, aquela linha que vai trabalhar tanto a modificação de cognições, o estabelecimento, né, de pensamentos, a relação entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto, e vai ajudar esse adolescente, especialmente, né, fazer uma tentativa importante de modificação. Né. Para modificar cognições criminogênicas é fácil? Extremamente difícil. Né? Esse adolescente que infraciona, especialmente de um nível socioeconômico mais baixo, é um adolescente que possivelmente não vai chegar no serviço particular. Né?
e existe um esforço para que ele se mantenha no serviço público, né? Nós acho que podemos discutir isso depois. A gente tem outros estudos, tá? Também aí importantes, depois eu deixo o slide, para tratamento da raiva e irritabilidade. O inventário de Dieses, ele traz para a gente com muita clareza quando esse menino tem dificuldades no manejo da raiva e da impulsividade, né? E aí a gente consegue perceber o quão importante é utilizar, ensinar esse menino, né, quem está na prática clínica, a fazer um manejo dessas emoções. Quando a gente fala de regulação emocional, nós estamos falando de menino que tem uma... Na questão do suicídio, das emoções aqui, são meninos que sentem muita raiva, diferente da gente. Sente uma raiva aqui, logo passou? Não. Eles sentem uma raiva permanente, permanente. Isso traz um impacto terrível, né? Recentemente, a gente, junto com a professora Cristina Miyazaki, propôs um programa de manejo da raiva e impulsividade aqui para... É um programa que ficou difícil da gente dar sequência porque os meninos não vão, as mães não levam. E aí talvez seja um agente importante falar com o Dr. José Robson, de repente, a possibilidade da psiquiatria estar junto com a gente nesse programa para a gente reativar o próximo ano. Tem uma aluna de mestrado que vai, enfim, se dedicar a esse programa especificamente, que é o que há de mais importante no mundo hoje para tratar adolescente que comete delitos. Existem outros estudos também que eu trouxe para tratamento de depressão, transtorno de conduta e ansiedade, né? Esse especificamente mostra o quanto o transtorno de conduta pode ter como comorbidade a depressão e a ansiedade. E, finalmente, nós temos estudos importantes mostrando a necessidade de programas de prevenção. E aí, esse é um estudo importantíssimo, né, de 2016, que mostra a necessidade do profissional da saúde estar na escola, auxiliando esses escolares com informações a respeito de saúde mental, né? Mas também uma necessidade do profissional da justiça sair do seu local de trabalho e também fazer orientações sobre os comportamentos, sobre o que é ato infracional, né? Da mesma forma, esse estudo aqui também para prevenir suicídio, tá? Quer dizer, a gente precisa ajudar esses adolescentes através de uma orientação, de uma psicoeducação sobre emoções, especialmente quais são as emoções primárias que a gente tem, né, da tristeza, a raiva, a alegria, de uma forma muito simples, né? Existem propostas bastante didáticas para que a gente possa aplicar para esses meninos, para que a gente consiga evitar uma situação infracional. A gente tem na vara da infância, além do núcleo de avaliação psicológica, que a gente chama de NAP, que é essa avaliação hoje mais especializada, com um protocolo voltado para esse adolescente, em parceria com a professora Marina Bazon, da USP de Ribeirão. A gente propôs um projeto, que é o projeto Ratione, que é um projeto de prevenção de atos infracionais, para trabalhar nas escolas essa questão. Dizer para vocês que é fácil? Que desafio. Nós começamos no Santo Antônio, para vocês terem ideia, no Darcy Ribeiro. Oh, meu Deus, para sensibilizar a diretoria, imagina, não, vocês não vêm para cá, pelo amor de Deus, né? Cadê o doutor Evandro Pelarim? Ele não vem? Né? Quer dizer, o juiz, né? Quer dizer, essa figura do juiz, só que resolve tudo, né? E é muito mais difícil quando você leva para a escola alguns desafios, você vai exigir, entre aspas, ali, aliás, exigir não, a gente vai, de uma certa forma, deixar desconfortável aquele docente que está cansado e que tem mais de um emprego mas a nossa responsabilidade como profissional da saúde, da justiça e da escola, né? Nós somos pessoas que vão, de uma certa forma, direta ou indiretamente, ser responsáveis pelo desenvolvimento de alguém. Então, não é possível que eu não tire toda a minha roupagem, né, e assuma uma nova para poder buscar o bem para essa população, que é a população que a gente precisa, que é o que no futuro, né, vai assim mostrar para a gente se esse mundo é melhor ou não, né? Quer dizer, esse adolescente que, se ele manter se infracionando, né, nós vamos ter as pessoas todas no sistema penal e depois a gente se queixa, né? A gente teve a saidinha, que teve isso, que teve aquilo, e aí não tem jeito, né? Então tem que cuidar antes.
Nós lançamos também um selo, né, no município, que é em favor do adolescente longe do ato infracional. A gente espera que esse selo se multiplique no estado, no país, no sentido assim, a gente não tem, a gente tem os selos ali, tem as campanhas, né, para prevenção de abuso sexual, né, mas a gente não tem nada em termos de ato infracional. A adolescência, ela fica meio que esquecida, adormecida. Então, a nossa intenção é que ela seja lembrada sempre muito pela saúde, pela psiquiatria, psicologia, pela educação e especialmente pela saúde. E aí eu deixo meus contatos, agradeço muitíssimo, me coloco à disposição e deixo um abraço. Espero todos vocês lá na Vara da Infância para uma visita. E é isso. Muito obrigada.